Se você crer na palavra de Deus, e não só crer, mas colocar em prática aquilo que você aprende de Deus, você pode ter certeza que a sua vida será transformada. Não importa como ela está hoje. Se você crer e colocar em prática, acontecerá. Quem recebe diz amém. Amém. A palavra de Deus, ela é maravilhosa. E ela nos dá princípios e chaves de sabedoria para que nós possamos ter vitórias em todas as áreas da minha vida. Quem crê, diz amém. Amém. A palavra de Deus, ela nos ensina sobre tudo a respeito da vida. E olha que eu já li muitos livros para poder dizer isso para você. Sempre amei leitura, desde 5, 6 anos de idade. Amo livros. E nunca aprendi em outros livros o que eu aprendi na palavra de Deus. E quando eu via em outros livros menções que aparentemente estão também na palavra do Senhor, é porque eles buscaram dessa fonte sem citar o autor. Muitas pessoas, muitos livros que nós vemos por aí, muitos autores escrevem livros como se de autoria própria fosse, mas na verdade eles estão replicando com as suas próprias palavras coisas que eles leram na palavra de Deus. Mas como não é, talvez, glamuroso falar que encontraram na palavra do Senhor, na Bíblia, eles deixam como se fosse ideia deles mesmos, né? Mas nós aprendemos na palavra. E o que você vai aprender hoje vai mudar a sua história. Diga amém. Amém. A palavra do Senhor fala que nós temos um órgão que é muito pequenininho, mas esse órgão, ele é capaz de fazer grandes estragos. Alguém sabe do que eu estou falando? A língua. Muito bem, Jorge. Você sabe também, né, meu amor? Participando do culto de quarta-feira de ensino. Amém. A língua. A língua, ela tem o poder de dar a vida ou de trazer a morte. A palavra do Senhor diz em Provérbios 18, 21. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Se a sua língua tem palavras de bênção, você comerá frutos de bênção. Se a sua palavra tem frutos amargos, frutos de derrota, você comerá frutos de derrota e maldição. Então toma muito cuidado com as coisas que saem da sua boca. Mas presta atenção. A palavra do Senhor diz também que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Agora, um princípio de sabedoria. Nós vamos encontrar em 2 Samuel, segundo livro de Samuel, capítulo 1. Abra a palavra de Deus, se você trouxe, por gentileza. Quem não trouxe, fique tranquilo. Basta acompanhar o texto bíblico aqui no telão. Eu te convido a ficar de pé para que nós possamos honrar ao Senhor nesse momento. Amém? Ah, pastor, mas a hora que eu estou em casa eu não faço isso, eu continuo lendo sentado, não tem nenhum problema. Em casa você faz de uma forma, mas na igreja é um momento de congregarmos, de adorarmos ao Senhor. Então, em reverência à palavra dele, nós nos colocamos em pé. É simplesmente por adoração. Amém? A palavra do Senhor diz em 2 Samuel, capítulo 1, verso 11. Diz assim a palavra. Então apanhou Davi as suas próprias vestes e as rasgou. E assim fizeram todos os homens que estavam com ele. Prantearam, choraram e jejuaram até a tarde por Saul e por Jonatas, seu filho, e pelo povo do Senhor e pela casa de Israel, porque tinham caído à espada. Então perguntou Davi ao moço portador das notícias: "De onde és tu?" Ele respondeu: "Sou filho de um homem estrangeiro, amalequita." Davi lhe disse: "Como não temeste estender a mão para matar os ungidos do Senhor?" E então chamou Davi a um dos moços e lhe disse: "Vem, lança-te sobre este homem." Ele o feriu, de sorte que morreu. Disse-lhe Davi: "O teu sangue seja sobre a tua cabeça, porque a tua própria boca testificou contra ti, dizendo: matei o ungido do Senhor." Coloque a sua Bíblia na cadeira. Pegue na mão da pessoa do seu lado, aperte a mão dessa pessoa até ela dizer aleluia, por favor, para você ver se de fato ela está viva, né? Amém? Glória a Deus. Feche seus olhos, vamos orar ao Pai. Deus, em nome de Jesus, nós queremos nesse momento, Pai, apresentar a Tua santa e poderosa palavra. Nós pedimos, meu bom Deus, que o Senhor venha se revelar
mais uma vez, por misericórdia, meu bom Deus, as nossas vidas. Fala conosco, Pai. Fala conosco de uma maneira poderosa, para que nós possamos entender, e não somente entender, mas colocar em prática aquilo que o Senhor veio nos ensinar essa noite. E assim as nossas vidas serão transformadas para muito melhor, Pai. E assim nós seremos agentes transformadores de outras vidas também. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém? Pode ser sentado dando uma salva de palmas para Jesus. A gente tem o péssimo hábito de falar demais. A gente tem que aprender com essa chave de sabedoria, com essa palavra de Deus hoje, que quando nós falamos além da conta, nós sempre vamos pagar um preço. E na maioria das vezes o preço é caro. Presta atenção. Essa palavra não começa aqui. Essa palavra começa no início do capítulo 1, do verso 1. Se você puder, acompanhe comigo. Diz assim a palavra de Deus, para contextualizar. Depois da morte de Saul, voltando Davi da derrota de quem? Dos amalequitas. Davi havia tido uma derrota para um povo chamado amalequita. E estando já 2 dias em Ziclag, sucedeu ao 3º dia aparecer do arraial de Saul um homem com as vestes rotas, rasgadas, e terra sobre a cabeça. Em chegando a ele, inclinou-se diante de Davi, lançando-se em terra. Perguntou-lhe Davi, de onde vens? Ele respondeu, fugi do arraial de Israel. Disse-lhe Davi, como foi lá isso? Conta-me. Ele lhe respondeu, o povo fugiu da batalha e muitos caíram e morreram, bem como Saul e Jonatas, seu filho. Disse Davi ao moço que lhe dava as novas, como sabes tu que Saul e Jonatas, seu filho, são mortos? Então disse o moço, portador das notícias, cheguei por acaso à montanha de Gilboa, e eis que Saul estava apoiado sobre a sua lança, e os cavalos e a cavalaria apertavam contra ele. Olhando ele para trás, viu-me e chamou-me, e disse, eis-me aqui. Ele me perguntou, quem és tu? Eu respondi, sou a amalequita. Então me disse, arremete sobre mim e mata-me, pois sinto-me vencido de cãibra, mas o tino, ou seja, a consciência, e ainda se acha sobre mim. Arremessei-me, pois, sobre ele, e o matei, porque bem sabia eu que ele não viveria depois de ter caído. Tomei-lhe a coroa que trazia na cabeça e o bracelete, e os trouxe aqui ao meu senhor. A gente tem que prestar muita atenção em alguns detalhes dessa mensagem. Muitas vezes a gente pensa que está agradando as pessoas, enquanto na verdade nós estamos desagradando profundamente. Esse homem, ele teve uma decisão sobre a vida dele, um decreto sobre a vida dele, que saiu da própria boca dele. Esse homem, chegando para Davi, porque ele sabia que Davi ele já tinha uma promessa de reinado sobre a vida, pensando que Davi ficaria feliz e que receberia de Davi um prêmio, uma recompensa por ter matado o seu algoz, Saul, ele fala tudo que ele deveria falar para receber uma sentença de morte. Veja bem, a intenção do nosso coração não define o resultado que nós vamos obter daquilo que nós buscamos. Uma vez você pode ter dentro de si boas intenções, mas se você não tiver dentro de si a chave e o momento correto para apresentar o seu pensamento, apresentar aquilo que está dentro de você para uma pessoa, você pode estragar uma oportunidade ao invés de estar apto a aproveitar, a receber esta oportunidade. Davi vinha de um problema sério. Davi não era um homem que gostava de perder. Quem gosta de perder? Ninguém gosta de perder. E ele havia entrado numa guerra contra o povo amalequita, que historicamente sempre foi contra o povo de Israel, sempre entrou em embates, em guerras. E nesse momento, Davi perde essa batalha. Ele já está chateado porque havia perdido a batalha para um povo amalequita. As pessoas que eram mais próximas de Davi sabiam que Davi, ele amava o seu senhor, Saul. Quem conhece essa palavra? Davi, ele tinha uma admiração e um respeito e honrava a pessoa que queria acabar com a sua vida.
Davi amava a pessoa de Saul, e a palavra de Deus nos revela que ele tinha uma grande amizade com Jonatas, seu filho. Então veja bem, diante dessa situação que os mais próximos conheciam, mas os que eram mais afastados não conheciam, esse homem se aproxima de Davi pensando que vai fazer um bem, e na verdade ele faz uma grande bobagem, ele faz uma grande besteira. Ele fala: olha, eu sou do povo amalequita, eu estava passando pela região da guerra e vi Saul, que é o seu inimigo. Saul, ele estava atravessado e ele ainda tinha consciência e me disse que é para tirar a vida dele, que ele já não estava aguentando mais. Então eu fui lá e fiz isso mesmo. Porque afinal de contas, Davi, você sabe, Saul sempre quis matar você. Saul sempre quis tirar a sua vida. E esse homem vai lá e dá todos os detalhes para Davi. Quantos detalhes você dá para as pessoas desnecessariamente a respeito dos seus problemas, a respeito da sua vida, a respeito das questões particulares que deviam pertencer tão somente a você e a Deus? Muitas vezes nós compartilhamos com pessoas grandes segredos, grandes diamantes, tesouros que estão dentro de nós, e essas pessoas não estão preparadas para receber esses tesouros. Muitas vezes nós pensamos que nós estamos abençoando a vida das pessoas, compartilhando segredos com elas, e na verdade nós estamos trazendo maldição para a nossa vida. A palavra do Senhor nos ensina claramente: nós não devemos falar demais. Nós não devemos abrir o nosso coração demais. Nós não devemos abrir as nossas vidas para qualquer um. Nós não podemos chamar qualquer um para dentro da nossa casa. Sabia disso? Você tem que escolher as pessoas que você leva para dentro da sua casa. Você tem que escolher as pessoas com quem você compartilha segredos, as suas vitórias, as suas realizações. Porque na grande maioria das vezes, todas as pessoas que estão do nosso lado, elas estão simplesmente para invejar e para maldizer aquilo que a gente consegue, aquilo que a gente alcança. Você tem que ter discernimento do Senhor para dizer se essa pessoa é ou ela não é a sua amiga. Você tem que prestar bastante atenção com quem você fala. Só fazendo um teste de memória. Com quem você falou nessa última semana? Pessoas que passaram pela sua vida nessa última semana. Se você tiver um pouquinho mais de memória, nos últimos 15 dias, eram pessoas que iam agregar ou eram pessoas que iam tirar da sua vida? Da sua vida material, da sua vida espiritual? Essas pessoas eram pessoas que iam trazer tesouros do céu, que iam trazer palavras de bênção, palavras para te colocar para cima, para te motivar? Ou eram pessoas que estavam ali sendo usadas pelo inimigo para te colocar para baixo? De repente você está com um projeto, algo novo que Deus colocou dentro do seu coração, algo grande. Quando Deus coloca algo grande dentro do seu coração, é para você manter a sua boca fechada, até que aquele algo grande se torne realizado na sua vida. Enquanto está no processo de realização, fica caladinho, não compartilha com qualquer um, porque a grande maioria das pessoas, elas vão olhar para você e não vão querer te ver melhores do que ela. Meu Deus. A grande maioria das pessoas, elas não querem o que você tem, elas querem o que está na sua mão. Elas não querem igual, elas querem o seu. Meu Deus. Com quem você falou nessa última semana? O que você falou nessa última semana para essa pessoa? E o que você falou? Qual era a intenção de revelar algum segredo? Pastor, eu não falei com ninguém, então o que você está aprendendo aqui é para a semana seguinte, é para a quinzena seguinte, é para o mês seguinte, porque em algum momento da sua vida vai se aproximar de você uma pessoa que vai se fazer de amigo e na verdade ela está querendo te levar para um lugar ou por um caminho de perda e de derrota. Aquilo que a gente compartilha com as pessoas é muito sério. Por quê, pastor? Porque todo o poder está na palavra. Uma vez que a gente entende o que esse texto significa, a gente contextualiza isso, a gente compara com o que a palavra do Senhor nos ensina e a gente entende quão forte e poderosa é a palavra. Esse homem, por falar demais, ele não precisava ter falado, ter entrado em alguns detalhes. Ele precisava falar que matou Saul.
Ele precisava dar detalhes da situação, ele precisava falar que ele era amalequita. Saul já estava por aqui com os amalequitas. Tem muitas coisas que você revela desnecessariamente. E a gente precisa aprender nessa noite com o Espírito Santo a fechar a nossa boca. Por isso que nós temos duas orelhas, você já ouviu falar sobre isso, nós temos duas orelhas e uma só boca. A gente tem que ouvir mais, aprender mais, porque é ouvindo e aprendendo que nós nos tornamos sábios, e aí sim, a gente falar menos. Falar só o necessário. Porque você vai prestar contas de cada palavra que sai da sua boca. Então a gente precisa buscar no Espírito Santo esse discernimento. Porque tem pessoas que têm muita boa fé. Tem pessoas que falam demais. A gente costuma dizer, secularmente, né, não colocou maldade naquilo que falou. Mas presta atenção, você não tem que colocar maldade, você tem que colocar o Espírito Santo. Uma vez que você coloca o Espírito Santo na sua vida, uma vez que você se deixa levar pelo Espírito Santo, uma vez que você se deixa guiar pelo seu Espírito Santo, você jamais vai falar além do necessário. O que esse jovem, a palavra de Deus diz que ele era jovem, o que ele esperava de Davi? Será que ele esperava um reconhecimento? Será que ele esperava ser colocado numa situação de honra por ter matado uma pessoa que ele considerava como pai? Davi, quando nós falamos de honra, é uma das pessoas que mais honrou na Bíblia. Porque por vários anos, não foi 1 mês ou 2 meses, por vários anos, enquanto Deus não encontrou o momento de retirar Saul, Davi não levantou um dedo sequer. Ele já tinha uma promessa sobre a vida dele, ele já havia ouvido uma palavra de Deus sobre a vida dele, você será rei sobre o meu povo. Mas ele, no momento que ele teve oportunidade, em todas as vezes, ele nunca levantou o dedo, a mão contra o ungido do Senhor. Se Deus levantou, Deus ele é suficientemente poderoso para abater também. Mas ai de mim tocar no ungido do Senhor. Nós precisamos ter essa palavra dentro de nós. Nós precisamos tomar muito cuidado com o que a gente fala, porque aquilo que a gente falar trará responsabilidade sobre as nossas vidas. Será que era o momento correto para esse homem ter falado isso? Davi já estava passando por um momento de dor. Eu perdi. A honra de Davi já havia sido ferida. Será que era o momento correto? A gente tem que prestar atenção nessas coisas. Com quem a gente fala, o que a gente fala, para que nós estamos falando aquilo, qual que é o objetivo de compartilhar determinada informação? Será que nós estamos passando informação desnecessária para as pessoas? Como é que isso vai ser interpretado pelas outras pessoas? É o melhor momento? Presta atenção. Aquilo que você fala vai trazer responsabilidade para você. Aquele que fala demais está arriscando a ouvir algo que não lhe interessa. Quem gosta de falar demais tem que estar preparado para ouvir também. Porque da mesma forma que vai, volta. Quem está entendendo a palavra, diga amém. Amém. Primeiro princípio de sabedoria: não fale demais. Segundo princípio de sabedoria está em Isaías 39. Se você puder, abra comigo. Isaías 39, uma palavra que você conhece também. O mesmo texto está em 2 Reis, capítulo 20, verso 12 a 19. Diz assim a palavra do Senhor, presta atenção. Nesse mesmo tempo, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que estivera doente e já tinha convalescido, já estava melhor. Ezequias se agradou disso e mostrou aos mensageiros a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos, todo o seu arsenal e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Nenhuma coisa houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhe mostrasse. Verso 3. Então Isaías o profeta veio ao rei Ezequias e lhe disse: que foi que aqueles homens disseram e de onde vieram a ti? Respondeu Ezequias: de uma terra longínqua vieram da Babilônia. Perguntou ele: que viram em tua casa? Respondeu Ezequias: viram tudo quanto há em minha casa. Meu Deus! Coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse.
Então Isaías disse a Ezequias: ouve a palavra do Senhor dos Exércitos. Não era mais Isaías quem estava falando, mas o próprio Deus. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com o que entesouraram os teus pais, até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Dos teus próprios filhos que tu gerares, tomarão, para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então, disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que disseste, pois pensava, haverá paz e segurança em meus dias. Ele foi tão ingênuo que não entendeu a gravidade da palavra que ele recebeu. Chegou ao rei Merodach Baladã uma história fantástica sobre o rei Ezequias. Se você voltar algumas páginas, no finalzinho do capítulo 37, verso 36 diz assim: então saiu o anjo do Senhor e feriu o arraial dos assírios a 185.000. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. O exército da Assíria havia se levantado, o rei da Síria havia se levantado contra o povo de Israel. E Deus deu um grande livramento, porque a palavra do Senhor diz que Isaías e Ezequias oraram e buscaram e jejuaram ao Senhor e fizeram com que o povo buscasse a presença de Deus. E a palavra do Senhor diz que ele não pelejaria. A palavra do Senhor diz que ele pelejaria, o Senhor dos exércitos pelejaria por ele. O povo de Israel estava temeroso. E numa só noite, o anjo do Senhor passou e abateu 185.000 do exército inimigo. Pouco depois disso, a palavra do Senhor conta também que sobre Ezequias veio uma doença maligna, uma doença de morte. Já tive a oportunidade de pregar isso sobre essa palavra outras vezes. E o Senhor, ele ficou comovido com Ezequias, que olhou para a parede, começou a chorar em abundância. E o Senhor deu para ele mais 15 anos. Essas histórias fantásticas, maravilhosas, de grandes feitos, de um Deus que ele não conhecia, Merodach Baladã, chegaram aos ouvidos dele. E ele começou a encontrar em Ezequias uma pessoa que pudesse fazer uma aliança política, uma aliança de guerra. E futuramente foi isso que aconteceu. E a palavra do Senhor diz que ele envia mensageiros para Ezequias e esses mensageiros levam presentes. Presta atenção numa coisa. Você já aprendeu que nem todo mundo pode estar dentro da sua casa. Aprenda agora, nem todo mundo que sorri para você quer o seu bem. Aprenda que nem todo presente que chega às suas mãos vem de pessoas com boas intenções. Você sabia que muitas coisas, muitos presentes são dados consagrados em terreiro de umbanda, em terreiro de macumba? Tá tudo bem, tá tudo fluindo, Deus está te abençoando. De repente você recebe um presente normal, aniversário, você coloca dentro da sua casa e a partir disso as coisas começam a complicar. A gente tem que ter muita experiência com Deus. Primeira coisa que nós precisamos fazer e entender é apresentar ao nosso Deus tudo que nos chega às nossas mãos. Nós temos a péssima mania de recebermos presentes e colocar dentro do guarda-roupa ou simplesmente dentro de casa um enfeite, seja o que for, um conjunto de prato, um conjunto de xícara, sem antes apresentar ao Senhor. Veja bem, nós sempre dizemos nos nossos cultos que tudo que somos, tudo que temos pertence a quem? Ao Senhor. Mas quando nós ganhamos as coisas, são só nossas, porque nós não apresentamos a Deus. Nós não oramos a Deus pedindo para que o Senhor quebre todo e qualquer tipo de palavra maldita que aquele objeto possa estar carregando. Nós nos esquecemos de apresentar ao Senhor. Esses dias para trás, a nossa irmã Matilde me chamou na casa dela para quê? Para que nós pudéssemos orar sobre todos os instrumentos, sobre todos os utensílios do negócio que Deus colocou no espírito dela. Fez da maneira certa. Se nós pudermos, a partir de hoje, entendermos, aprendermos e aplicarmos nas nossas vidas esse entendimento, se tudo que chegar às nossas mãos nós apresentarmos ao Senhor, a nossa vida vai melhorar para mais de 100%.
Amém. Muitas vezes nós temos uma vida travada por causa de objetos. Uma caneta que você ganha de uma pessoa, de um estranho. Uma pessoa que tem inveja de você te dá uma caneta maravilhosa, uma caneta Crown. Uma caneta linda. Caneta de ouro. Mas uma caneta que traz uma maldição. Antes de chegar às suas mãos, ela passou por um terreiro de macumba. E tudo que você vai fazer, tudo que você vai escrever com aquela caneta dá errado. Meu Deus. Os objetos de trabalho têm que ser apresentados ao Senhor. Senhor, eu te apresento. Esse negócio não é meu, esse negócio é do Senhor. Eu quero te apresentar agora esse carro. Quero te apresentar e pedir que o Senhor venha quebrar toda maldição. Tudo que não é do Senhor, meu bom Deus, sobre esse carro, sobre os instrumentos, sobre os produtos, sobre o maquinário do meu negócio, da minha empresa. Ganhou uma camisa. Pai, eu quero te apresentar essa camisa. Quero dedicar essa camisa ao Senhor, quero consagrar essa camisa ao Senhor e te peço que o Senhor quebre toda maldição. Porque existem do nosso lado muito mais pessoas querendo a nossa derrota do que a nossa vitória. Infelizmente. Porque não vem escrito na testa da pessoa a intenção. Muitas vezes a intenção está guardada só dentro da pessoa. Mas toda vez que você passa perto dela com um sorriso de vitória, toda vez que você conta uma bênção, ela pensa assim, isso devia ser meu. Ele não merece, ela não merece. Eu me esforço muito mais, eu faço muito mais, acordo mais cedo, deito mais tarde. Ele não merece, ela não merece, isso devia ser meu. A pessoa pensa, a pessoa está sorrindo para você, mas está invejando. Está querendo aquilo que é seu. Ela não quer um igual. Ela quer o que é seu, aquilo que Deus te deu. Nós precisamos entender que o mundo espiritual é muito mais forte, tremendamente mais poderoso do que o mundo natural. E quando nós colocamos em prática esses cuidados, Deus guarda a nossa casa. Uma vez que você entrega para o Senhor, Senhor, esse caderno não é meu, mas esse caderno é do Senhor. Esse caderno é para que eu possa escrever aqui aquilo que o Senhor me revelar, para que eu possa entregar para a tua igreja. Então guarda, Pai. Que esse caderno seja uma bênção na vida dos meus irmãos, na vida dos teus filhos. Isso faz uma mudança tremenda no mundo espiritual. Veja bem, o que nós aprendemos aqui não é para entrar por um lado e sair pelo outro, é para você colocar em prática. É para você crer que faz diferença. A palavra do Senhor diz que o rei Ezequias, ele ficou feliz com a presença dos mensageiros enviados por um rei que não era amigo de Israel. E esse amigo, acompanhado de uma comitiva, ele leva muitos presentes e aquilo toca o coração dele. Olho grande, ele teve olho grande. O Senhor já havia dito, não vá fazer nenhuma aliança com o povo estranho. Não vá se dobrar a reis de outros reinos que adoram deuses estranhos. E ele faz tudo errado. Marodoc Baladã, o que significa o nome Marodoc Baladã? Significa Marduk deu um filho. Marduk era o principal Deus com letra minúscula, da Babilônia daquela época. A vida desse rei já era consagrada ao Deus dele. Veja bem, uma pessoa que não tem o mesmo entendimento espiritual que nós, uma pessoa que não tem ou não serve, ou melhor, que serve a um Deus completamente diferente ao nosso, nós não podemos ter amizade com essa pessoa, a ponto de levar ela para dentro de casa, a ponto de compartilhar com ela os segredos, aquilo que Deus coloca no nosso espírito, as bênçãos que o Senhor te entregou, os seus planos e projetos para o futuro. Nós precisamos tomar muito cuidado. A palavra do Senhor diz, Salmo 1, não nos assentemos na roda dos escarnecedores. É o que diz, é o conselho. Não vos assenteis na roda dos escarnecedores. Escarnecedores são todas aquelas pessoas que zombam, que debocham, que não estão na presença do nosso Deus. Uma vez que nós entendemos e aprendemos isso, nós precisamos, só falta colocar em prática. Mas levante as suas mãos e diga assim, a partir de hoje, eu coloco em prática esses ensinamentos, essa sabedoria, para que o Senhor abençoe a minha casa e a minha vida, em nome de Jesus. Amém? Não confie demasiadamente nas pessoas. Não confie. Quando o rei Ezequias recebeu essa comitiva foi embora, deixou os presentes. Logo então ele foi procurado
por um dos maiores profetas, profeta Isaías, e perguntou: o que esse povo veio fazer aqui? Ele contou. O que você mostrou para esse povo? Ele falou: mostrei minha casa, mostrei o reino, mostrei os tesouros, mostrei o exército. Ele deu tudo, tudo de mão beijada. Ele deu tudo. Olha só, muitas vezes nós damos tudo de mão beijada para o inimigo. Muitas vezes nós facilitamos a ação de Satanás na nossa vida. Por quê? Porque da nossa própria boca nós falamos coisas desnecessárias. Muito cuidado com quem você trata, com quem você fala. Você nunca sabe as reais intenções das pessoas. Não é porque enviam presentes que significam que gostam da gente, que se importam com a gente, que querem a nossa felicidade. Você tem que perguntar assim: por que essa pessoa está me presenteando? E esse presente não é necessariamente um presente físico. Às vezes essa pessoa está contando algo para você, para ver qual vai ser a sua reação. Por que essa pessoa está me contando isso? O que ela espera ganhar com isso? Por que essa informação chegou a mim? Porque essa situação pode inverter para que Deus possa testar qual é o seu posicionamento diante de uma situação como essa. Então não é só do lado de lá para cá, é de cá para lá. Como é que você vai se portar? De repente uma pessoa chega para você para testar a sua integridade, o seu caráter. Te conta um segredo, te colocando numa situação de teste. Olha, deixa eu falar isso com ela, para ver se isso vai por acaso, se essa informação, se essa revelação, se esse segredo vai passear por aí. Se chegar para mim de outro lado, então é porque saiu da boca dela. Você sabia que tem muitas pessoas maldosas que fazem isso para testar a gente? Então, olha, mais uma vez, a gente não perde absolutamente nada por sermos pessoas discretas, por sermos pessoas que buscam do Espírito Santo a revelação e o discernimento sobre tudo que nos acontece. A partir do momento que nós fazemos isso, nós teremos uma vida muito mais feliz. Aleluia. Uma pergunta para você. No caso do rei Ezequias, ganharam o coração dele, ganharam a confiança dele, oferecendo presentes materiais. Uma pergunta do Senhor para a sua vida. O que te faz confiar numa pessoa? O que faz com que você diga assim: essa pessoa merece a minha confiança? O que ganha o seu coração? Porque toda vez que alguém ganhar o seu coração, você tem que, de fato, buscar do Espírito Santo se essa pessoa está apta, se ela é digna de receber esse tipo de confiança. Amém? Amém. Terceiro princípio, para você que está anotando. Gênesis 37, capítulo 5. Se for possível, abra, senão não há problema. 37, 5. Diz assim a palavra de Deus: teve José um sonho e relatou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Pois lhes disse: rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Teve ainda outro sonho e o referiu aos seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e as 11 estrelas, e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é esse que tiveste? Acaso vivemos eu e a tua mãe e os teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. A gente tem o péssimo costume de contar os nossos sonhos e projetos para terceiros. Para as pessoas que não compartilham da nossa felicidade, que não estão dentro da nossa casa, que não comunicam conosco na fé. Nós temos uma fé, elas têm uma fé completamente diferente. E isso é extremamente perigoso. Nós não podemos falar dos nossos sonhos, nós não podemos abrir os nossos projetos para qualquer um. Nem todo mundo está preparado para ficar feliz com a nossa felicidade. Os nossos projetos despertam nas pessoas inveja, repreensão, ciúmes e conspirações para matar os nossos sonhos. Inveja.
As pessoas, como eu disse, elas não querem então somente aquilo que você tem, elas querem o que está nas suas mãos. Elas não querem um carro igual ao seu, elas querem o seu carro. Elas não querem desfrutar das mesmas coisas, elas querem que está no seu lugar e que você estivesse no lugar dela. Você está desfrutando, você está passeando com a sua família, você está curtindo e ela está trabalhando. Ela olha as suas redes sociais e diz assim: eu que tinha que estar lá, eu que tinha que estar na Disney, eu que tinha que estar em Aspen, eu que tinha que estar esquiando na neve. Eu estou aqui ralando, estou trabalhando. Olha, tem uma arma de Satanás terrível, ele usa e tem usado e vem usando e as pessoas não se dão conta disso, que se chama rede social. As redes sociais são armas de Satanás para despertar invejas e ciúmes nas pessoas. Pessoas que a gente nem conhece. E as pessoas recebem uma bênção de Deus, ao invés de desfrutar caladinho, curtir aquilo com a família, compartilhar só com pessoas muito especiais, pessoas que passaram pelas dificuldades com você, mas ela escancara a vida dela como um livro aberto nas redes sociais. Facebook, obrigado, Instagram, colocam vídeos, colocam fotos, mensagens. Muitas pessoas que vão ali colocam mensagens, curtem, são pessoas que estão olhando e estão desejando aquilo que Deus te deu. Nós precisamos aprender a sermos mais discretos, para que nós possamos desfrutar mais daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Muitas pessoas, com o peso do olho delas, com o peso da inveja delas, elas atraem maldições para as nossas vidas. Todas as vezes que as pessoas olham para você e dizem assim: poxa, mas você também, hein? Deus está te abençoando muito, hein? Até nisso, dependendo do tom de voz, se vier com uma dosezinha de deboche ou ironia, tem uma dose de inveja por trás também. Até mesmo dentro da igreja, até mesmo aqui dentro, nós precisamos estar revestidos com o Espírito Santo, com a armadura do Espírito Santo, para que nada dessas maldades, dessas invejas, alcance a nossa vida. 37:10, repreensão. Contando a seu pai e aos seus irmãos, repreendeu sobre o sonho, repreendeu o pai. Olha só de onde veio a repreensão, do próprio pai. Que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu e a tua mãe e os teus irmãos a nos inclinar perante ti em terra? Veja bem, as pessoas que mais amamos são, na maioria das vezes, as que colocam mais óbices, mais dificuldades, mais empecilhos para a nossa vitória. As pessoas que estão do nosso lado são as pessoas que, ao invés de estimular, de colocar para cima, nos puxam para baixo. Veja bem, a pessoa que está do outro lado da rua, que passa lá, que nunca te viu, que nunca falou com você, nunca viu uma foto sua sequer nas redes sociais, essa pessoa nunca vai te invejar. As pessoas que invejam a nossa vida são aquelas pessoas que a gente leva para almoçar no domingo, que a gente ajuda num momento de dificuldade, que a gente estende as mãos e na hora dela demonstrar honra e gratidão, ela sempre vai falar mal, ela vai dar as costas, vai dizer: ah, também nem pedi nada, fez porque quis. Quantos já ouviram falar? Alguma coisa parecida com isso. Nunca pedi. Foi lá de intrometida. Foi lá de intrometido. Pedi ajuda nenhuma. Eu estava feliz na minha casa. Estava tudo arrebentado, tudo quebrado. Você foi lá, estendeu a mão, ajudou a pessoa a ficar de pé de novo. Na hora que ela deveria te honrar, na hora que ela deveria ser contigo, ela simplesmente bate a porta na sua cara. E olha que você não está pedindo nada demais, não. Você não foi lá para pedir nada. Nem mesmo a honra você pediu. E a pessoa simplesmente, ela deu as costas para você. Será que foi só eu que passei por esse tipo de coisa até hoje, na vida? As pessoas, guarde isso. As pessoas, elas são ingratas. As pessoas, elas têm por natureza desonra. Desde o Éden é assim. Se as pessoas não honram, se as pessoas não são gratas com Deus, que dirá conosco? Por isso que a palavra do Senhor diz, com muita sabedoria, veja bem, mais uma chave de sabedoria: maldito o homem que confia no homem e na força do seu braço.
Nada na palavra de Deus está ali por acaso. Quando a gente começa a juntar o quebra-cabeça, a palavra do Senhor é assim, eu gosto de dar esse exemplo. É como um quebra-cabeça, que você só consegue entender quando ele está todo montado. Quando todas as peças e as partes já foram juntadas. Porque se você olhar em separado, talvez você não entenda. Mas quando Deus nos dá o discernimento pelo Espírito Santo, e eu quero profetizar esse discernimento na sua vida, Deus te dará o discernimento, Deus te dará a presença do Espírito Santo para que você entenda situações e pessoas, palavras e palavras que as pessoas te dizem, para que você saiba se elas estão amaldiçoando ou abençoando a sua vida de fato em nome de Jesus. Se você crê, fecha a sua mão e diz assim: eu recebo essa palavra em nome de Jesus. Te convido a ficar de pé.